Olá, me chamo Ricardo Alexandria, sou iluminador, trabalhador da cultura. Estou fazendo esse vídeo, que é um vídeo de contrapartida da Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial de socorro aos trabalhadores da cultura que tiveram suas atividades paralisadas para conter a pandemia, né? Então foi importante a organização e a luta e a cobrança dos trabalhadores. O Congresso Nacional, pelo menos, teve a sensibilidade, né, de reconhecer que éramos trabalhadores muito precarizados, geralmente todos sem contrato de trabalho formal, né, que não tinha, que de um dia para o outro não teve de onde mais tirar recursos para se manterem durante esse período de isolamento. Bom, eu vou falar um pouco para vocês do universo da iluminação. Tem as funções regulamentadas que precisam ser atualizadas para esse mundo real de hoje, né? Então, no mundo de hoje, nos espetáculos, a gente tem o iluminador, que é o responsável pela iluminação. A gente tem o operador de luz, que é o responsável por fazer a programação de luz, e a gente tem o técnico de iluminação, que é responsável pelas montagens. No cinema, eles atuam, no espetáculo, eles atuam, e na TV, eles atuam, cada um com a sua característica específica, né, de cada categoria, de como essas categorias se organizaram, de como é culturalmente desenvolvida essas atividades em cada uma delas. Mas eu vou falar especificamente da programação de luz, de filosofia de programação, de organização, né, que acho que é parte primordial de um trabalho, é você conseguir organizar o seu trabalho. E ele é feito por etapas, né? Assim, não adianta você atropelar essas etapas. Existem variados tipos de consoles de iluminação e você pode escolher a partir do trabalho que você vai desenvolver, né? A partir da verba que você tem. Então tem consoles mais caros, outros mais simples, mais baratos. Mas o que é básico é que todos eles vão ter as mesmas ferramentas. Então, por etapas, né? A gente primeiro, para começar uma programação, né? Depois lá da planta, do esquema de luz já preparado e passado pelo iluminador para a equipe de montagem fazer, você tem que preparar o console de iluminação para você fazer a programação a partir daquele mapa, né, de luz. Então você pode ter um 3D para fazer isso previamente, né, elaborando junto com o iluminador. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o patch, né? O patch significa você fazer o console se comunicar com os equipamentos, né? Então essa é a primeira etapa do trabalho, que é você identificar os equipamentos através de números, né? E através desse protocolo de comunicação. Bom, depois do patch feito, a gente começa a separar os nossos equipamentos por grupos, né? Então a gente faz grupos desses equipamentos, né, para que a gente consiga encontrá-los com facilidade. Por exemplo, aqui eu fiz o grupo dos spots, né, que vão aparecer ali. São esses equipamentos, né? E no meu patch eu também fiz um grupo de wash, né, que são uma luz mais difusa, com menos definição. E fiz os grupos dos LEDs, né, dos LEDs, os par LEDs, que também tem uma natureza de pouca definição, né, uma luz mais difusa. Por exemplo, se eu quero usar só os LEDs da frente, aí eu já faço um grupo só dos LEDs da frente e posso utilizá-los, né,
dessa forma, acionando. Se eu quero utilizar só os spots do meio, então eu faço um grupo só dos spots do meio para poder acioná-los. E para isso que serve os grupos, né? Para você chamar números de aparelhos independentes. Além disso, você faz também como se fosse grupos por função dos aparelhos, né? Então aqui é chamado de paletes, né? Ou de paletas, né? Por exemplo, esse equipamento que eu estou usando agora ali na tela, os spots, ele tem os dimmers, então eu faço as paletas de dimmer, né? Então posso salvar já, né? Separar independente, cada um numa intensidade diferente, que eu posso chamar também, né? Acionar rapidamente se eu quero ele a 90%, se eu quero ele a 30%. Então, para isso servem essas paletas, né? Por exemplo, paletas de posição dos equipamentos. Então eu faço já tem uma paleta deles posicionados para o alto. Então, e aí eu vou lá, eu quero eles a 100% para o alto. Então, por isso você faz também como se fosse grupos de função, né? Com definição. Por exemplo, as cores também. Você pode botar em grupos, né? Então, grupos de cor. Aqui o grupo deles laranja, né? Então fiz a paleta laranja. E aí eu quero usar também aqui só os spots do meio, eu vou querer eles azuis. Então eu posso fazer isso, né, bem rapidamente. Bom, então depois de feito o patch, de você ter organizado o seu console, né, feito as paletas, né, que você necessita para a sua programação, e aí você parte para começar a montar as suas cenas, né? Por exemplo, o criador lá, o iluminador, ele pede para você usar os spots que ele já determinou na planta, né? E ele quer esses spots a 60%. Então você já fez aqui uma paleta de intensidades e você vai chamar esses equipamentos e vai colocá-los na intensidade X que o iluminador determinou. E aí ele quer aquela posição primeira que a gente criou. A posição terceira. Vou usar a posição terceira porque é uma mais para o alto, mais diferente. E aí você vai lá e vai colocar na posição terceira, que foi por orientação do iluminador, ou do diretor de fotografia, ou do iluminador de TV. E aí ele quer, eu quero todos esses spots na cor verde. Você vai, escolhe a cor verde para essa programação. Agora eu quero os washes na posição de base que a gente criou. Então você vai lá e coloca esses spots na posição de base e coloca a intensidade que ele pediu. Eu quero eles a 100%. Está lá na posição base 100%. Eu quero a cor magenta. Então, colocou a cor magenta. Eu quero os par LEDs agora. Quero todos os par LEDs na intensidade de 30%. Ele acende a 30%. Não, 30% ficou pouco, bota 80%. Então, como você já fez os pallets, você consegue alterar isso com muita facilidade, assim, com mais rapidez e tal. E aí você colocou lá eles a 80%. Eu quero na cor verde também. Não, verde não, bota na cor branca. Né? Eu queria na cor branca, desculpa, errei. Está aqui na minha programação, cor branca. Beleza? Você fez. Essa é a cena determinada pelo iluminador. Agora coloca lá a luz de frente a 100%. Você vai lá, coloca a luz de frente a 100%. É isso que eu quero, essa é a minha cena. Salva ela, por favor. Você vai lá e vai salvar ela num submaster, né, que a gente chama. Geralmente são fader, né? Você salva a cena que você quer num submaster que você quer.
Bom, aí passando agora das cenas para propriamente dita os efeitos que elas causam, né, na imagem. Então eu tinha lá aquela cena primeira, né, e aí eu dei um tempo de entrada para essa cena, porque o iluminador ou o fotógrafo achou que deveria ter um tempo de entrada dessas cenas, né? Assim, ela não deveria vir de instantaneamente, né? E aí na segunda cena eu fiz a mesma coisa, que a gente chama isso de transição, né? Uma transição entre uma cena e outra para que ela seja mais suave. E aí e essa cena também, assim, além de ser mais suave, o iluminador quis que ela é, separasse o espaço, né? Modificasse o espaço do palco. Então a gente tinha um palco todo aberto, né, anteriormente, e a próxima cena o iluminador quis que a gente focasse, fizesse uma transição suave para focar e modificar esse espaço. Então a gente mudaria a cena para o foco do fundo. Então essa seria uma alteração de tempo, né? Com o tempo, né? Você temporizar e alteração do espaço, né? Que é o espaço visual que a gente vê. Só para fazer uma ilustração do que é a diferença de uma mudança, né, com transição para uma mudança seca, né, sem transição, seria essa cena seguinte, né, que eu botei aqui, mas, enfim, como corte seco, né, como mudança seca, você altera uma cena para outra, e aí ela vai do 0 ao 100, né, ou do momento inicial para o momento final, sem temporizar, né, sem fazer a transição. E aí você tem esse efeito, né, que seria mais um efeito no palco do que uma transição, né, uma alteração de momento. É uma alteração de momento, mas mais brusca, mais rápida. Então agora partindo para os efeitos, eu fiz também aqui uma sequência de efeitos, né? Que os efeitos são. Ele trabalha com alteração de determinados atributos, né? Então, um primeiro efeito aqui, por exemplo, para ilustrar essa questão, é a alteração do atributo dimmer, né? Que altera as intensidades dos equipamentos. Então ele está ali numa rotação constante e fazendo variar a intensidade do equipamento. Então ele vai apagando e acendendo, apagando e acendendo. Agora, por exemplo, aqui eu fiz um efeito que ele altera o atributo cor. Então esse efeito enfim, está rodando o disco de cor de determinadas cores, né? Ali estão sequência de 3 cores, né? Sendo alteradas também constantemente, né? Num ciclo. Bom, feito, assim, eu dei uma passada básica, né? Pelas funções básicas da programação. Feito esse trabalho, né? De agrupamento, patch, agrupamento, criar cenas, criar efeitos, criar transições. Isso tudo vai se consolidando num projeto de luz completo, né? Da planta de luz até a finalização na programação de luz. Se for para uma filmagem de cinema, você vai fazer isso uma vez só, mas nos casos de espetáculos, né, você precisa sempre reproduzir aquela criação do iluminador, né? Você vai levar essa programação para os lugares que esse espetáculo, que esse evento for remontado, né? E em cada espaço vão haver adaptações, né? Então tudo você vai ter que reequalizar na sua programação, né? E para reproduzir aquela ideia inicial, que vinha a partir ou do roteiro, ou
do texto, né? Ou da própria música, né? Assim, se você criou todos esses efeitos em cima de uma música, quando é no caso de eventos de musicais, né?